Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nádia Bolsas e eu sou terapeuta especialista em trauma. E hoje eu tô trazendo um tema que ele é bem importante para a gente entender sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por quê? Bom, pensamentos e emoções muitas vezes a gente fica apegado a elas e a gente precisa de ter muito cuidado, de ter muita cautela. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer é que, primeiro, sim, a gente precisa de validar todos os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente precisa de se questionar: será que é isso mesmo que o que eu estou pensando é o correto? Muitas vezes a gente entra num processo de dissonância cognitiva que a gente está catastrofizando demais a situação, ou a gente está supondo demais sem ter uma certeza que esses pensamentos recorrentes fazem a gente acessar emoções. Então aqui a gente precisa realmente de ter esse cuidado. Mas nem por isso a gente vai invalidar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Em especial, se você sente emoção, sentimento, sensação, a primeira coisa que é extremamente importante você entender é que você precisa de validar as suas emoções. O que que isso significa? De entender internamente essas emoções são verdadeiras. O que eu sinto é de verdade. Eu não estou mentindo quando eu sinto alguma coisa, seja prazerosa, seja desprazerosa. Se eu sinto, é porque está aqui, ela é real, não é mentira. Então, aqui, o primeiro ponto é esse, que é preciso dar lugar para os pensamentos e para as nossas emoções sem diminuir. Isso é muito importante a gente entender, porque ao longo da nossa vida inteira, muito do que foi feito, inclusive é o que nos traumatiza, é justamente toda a invalidação do que nós pensamos, ou seja, das nossas opiniões, mas também do que nós sentimos. Então, você é o protagonista agora na sua vida para poder dar lugar para os pensamentos e para as emoções que você sente. Não fique esperando que alguém venha a reconhecer isso para você antes de você mesmo. Faça isso você mesmo. Essa validação, essa checagem. Será que eu estou dando lugar para mim? Será que eu estou dando lugar para as minhas emoções, para os meus pensamentos, né? Para o que eu penso, para as minhas opiniões, em especial nas relações de convivência mais íntima, em que a gente está lidando ali todos os dias. É importante você acessar isso, até porque quando a gente sente que a gente está sendo invalidado, é aí que a gente pode trazer a nossa percepção, o nosso senso de eu, de estar ali nesse lugar para poder validar e nos posicionar. Mas ao mesmo tempo, eu trago aqui para a gente poder refletir juntos sobre um ditado que fala o seguinte: eu sou o resultado das minhas escolhas. Você já ouviu falar nesse ditado? Eu já. Até pouco tempo atrás, eu aceitava esse ditado como uma verdade, eu achava ele legal, mas agora ele já não é tão legal assim para mim. E eu quero trazer essa reflexão para nós juntos pensarmos, né? Então, em parte, eu coloquei aqui que eu considero como uma verdade, porque se a gente for colocar os nossos olhos na prática, as nossas escolhas elas realmente causam impacto na nossa vida, então a gente realmente tem resultado de acordo com as escolhas que a gente já fez no nosso passado
e no nosso dia presente. Então a gente realmente vai obter aí coisas que vão acontecer justamente através das nossas decisões. Mas em uma outra parte, que é isso que eu quero trazer, esse olhar mais aprofundado, é que 99% das nossas escolhas, elas não são conscientes. E aí a gente precisa de elaborar um pouquinho no sentido de, afinal de contas, então, Nádia, o que é estar consciente? Então eu faço essa pergunta: será que estar consciente é eu simplesmente saber o que eu quero e o que eu não quero? Então, aqui a premissa que eu trago é que não, que isso não é ter consciência. E aí eu trago então um exemplo. E desse exemplo eu quero dizer o porquê do não. Por quê? Porque os nossos traumas, eles afetam as nossas escolhas. Que traumas que são esses? Os nossos traumas emocionais, que eles vão acontecendo de forma homeopática na nossa vida. E eu gosto de trazer esse nome homeopático porque trauma, ele não é apenas aquele acidente feio que faça com que você enxergue um antes e um depois na sua vida. Trauma é tudo aquilo que gera um impacto em você e que você não consegue regular suas emoções de forma a dar vazão e a dar lugar a essa emoção. E é isso que mais aconteceu na nossa vida desde a infância. Então, aqui eu trago, eu quero ler para você um exemplo. Então, se eu venho de uma família que eu não percebi, mas que me pressionou de alguma forma, às vezes você tinha um irmão ou um primo que se destacava muito na família, a gente acaba sendo comparado com essa pessoa ou muitas vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar de comparação. Será quando que é que eu vou chegar nesse lugar de me destacar tanto quanto essa pessoa na família? Então, de alguma forma, para a gente destacar, pode ser nas notas na escola, pode ser no piano, pode ser nos esportes. Então, aqui é um lugar em que você não conseguiu ou eu não consegui me destacar. Então, isso vai causar em mim uma atitude interna de uma sensação de não suficiência. Eu não sou suficientemente bom para alcançar esse resultado. Ou eu tenho em mim alguma incapacidade para alcançar algum resultado de destaque. Essa atitude interna dentro de mim, ela pode me levar ou pode te levar a buscar, por exemplo, esse é um exemplo, a começar a fazer sempre o seu melhor ao longo da sua vida. Então, muitas vezes você vai buscar se exceder, a fazer demais coisas que você não precisaria de estar fazendo, de estar se preocupando demais, sem essa necessidade constante de preocupação. Muitas vezes a se sobrecarregar, tanto com atividades do lar, quanto com atividades no trabalho, sem saber colocar um limite onde você consegue se respeitar nesse lugar. E aí tudo isso acaba acontecendo como uma forma de você provar que você é sim bom o bastante para se destacar. E aí então, observando a partir desse ponto de vista, as escolhas feitas por mim ou as escolhas feitas por você, elas estão condicionadas, ou seja, elas são formas inconscientes que eu vou decidir, escolher ficar até mais tarde no trabalho, pegar mais atividades dentro de casa para poder fazer, me sobrecarregando e mesmo eu entrando em exaustão, essa é uma das formas de poder provar para as pessoas, mas para mim também, de que eu sou boa o bastante, de que eu sou boa o suficiente. Então, essa acaba sendo uma forma de tentar administrar essa atitude interna minha, do meu inconsciente, mas ela acaba que ela tá numa contramão do meu próprio bem-estar, percebe?
Eu acabo escolhendo fazer um monte de coisa que tá na contramão do meu autorrespeito comigo mesmo, do meu próprio limite. E aí não é à toa que existem muitas e muitas pessoas que estão aí depois, logo da pandemia, mas mesmo antes, a gente consegue perceber a grande porcentagem de pessoas que vêm com síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout, ela traz justamente esse esgotamento do trabalho, dessa necessidade de entrar num destaque dentro da empresa e de repente a gente acaba com a nossa produtividade e não é da noite para o dia, mas é porque a gente acabou por sobrecarregar demais e a gente não teve o olhar para colocar esse limite. Então aqui a gente pode dizer que esse é um tipo de perfeccionismo, que ela é uma atitude interna em que ela vai me levar a ter pensamentos e emoções que elas não fazem de mim quem eu sou. Ou seja, os seus pensamentos e as suas emoções não fazem de você ser quem você é. Então, por isso que eu volto lá atrás naquele ditado onde fala que você é o resultado das suas escolhas, porque grande parte das suas escolhas, elas estão baseadas nos seus traumas que estão inconscientes dentro de você, porque uma das coisas que a gente pode trazer aqui é uma constante invalidação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. A gente não acessa, a gente não entra em contato com nada disso, a gente acaba por buscar negar, dar as costas, buscar esquecer, principalmente quando é algo que não é prazeroso, que faz a gente entrar em contato com o desconforto. Então, aqui é muito importante entender que são os nossos mecanismos internos que nos governam para muitas direções diferentes daquilo que realmente faz sentido para nós. Então, por isso que é muito interessante a gente entrar em contato com essa verdade. Que verdade que é essa? Eu não sou as minhas emoções e eu não sou os meus pensamentos. Então não é porque eu pensava ou porque eu penso hoje, não é porque eu senti ou porque eu sinto agora que elas vão ser desvalidadas, né? Primeiro a gente precisa de lembrar, não invalidar, mas também começar a se questionar. Ok, eu estou sentindo assim por quê? Eu estou pensando assim por quê? Por isso que é muito importante a gente adentrar no processo de autodescoberta. Por isso que é tão importante a gente estar sempre em dia com a nossa terapia, para que a gente possa estar mais lúcido, mais consciente, ao invés de eu estar embasando as minhas escolhas e decisões no meu inconsciente traumatizado, para que eu possa estar mais vivo aqui e agora, entendendo, será que o que eu estou escolhendo é realmente através do meu livre-arbítrio, daquilo que realmente faz sentido para mim, não através do meu medo, mas através da minha melhor versão de mim, onde eu consigo acessar aquilo que realmente condiz com os meus valores e os meus princípios? Bom, para hoje, para esse vídeo, essa é a reflexão que eu trouxe. Espero que isso tenha começado algum burburinho aí dentro de você, feito alguma diferença, né, na sua vida, no seu dia hoje. E mais uma vez eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.